Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Meu nome é Thalita e eu trabalho como psicóloga e Master Coach. E hoje eu vou fazer uma live para que vocês conheçam um pouco da história da Cassiana. Essa série de lives Mulheres Valorosas é um projeto meu para celebrar as transformações, os ganhos de clientes minhas que já passaram ou por atendimento individual ou por atendimento em grupo. Fez o atendimento individual e depois participou do programa Plena, que é o atendimento em grupo. Então seja bem-vinda, Cássio. Boa noite. Boa noite. Como é que faz para pro não, tem que ficar assim, é isso? Isso, aham. Então tá bom. Então, Cássio, quero te agradecer por você ter aceitado, né, o convite. Fica à vontade para você se apresentar. Então tá. É, boa noite, né? Eu me chamo Cassiana Húngaro, sou casada com o João, tenho dois filhos, a Angélica e o João Felipe. Sou professora do estado, né? E estou aqui para falar um pouquinho da minha caminhada, de como os recursos, né, utilizados pela Thalita, o trabalho da Thalita tem me feito bem durante todo esse turbilhão que a gente tem vivido, que é a pandemia, né? Foi feito todo em pandemia, o nosso tratamento foi feito todo online e assim, com uma percepção, uns ganhos muito perceptivos, assim. Eu estou muito feliz com o resultado, estamos muito felizes com o resultado, eu principalmente, e aí estou aqui, queria, né, espero colaborar para que vocês entendam um pouco, né, para que as pessoas que assistam entendam um pouquinho o quanto isso é importante, né, na vida das pessoas. E achei importante valorizar esses ganhos com cada mulher que eu atendi já, ter esse espaço assim para a gente olhar para a jornada e fincar a bandeira. Olha como nós já somos vitoriosas, até aqui nós chegamos, até aqui nós já se transformamos, né? E para daí a gente dar sequência fazendo outros cursos. Agora, do dia 19 a 23, vai acontecer o curso Alívio, que é um curso gratuito e online para aliviar a sobrecarga das mulheres na pandemia. A Cassiana vai falar um pouquinho, né, sobre os pesos, sobre a sobrecarga, e depois a gente vai ter um outro curso para quem quiser continuar comigo, que é um curso pago chamado Valorosas, que é um curso para tratar os sentimentos de desvalorização e para trazer, resgatar o valor, a verdadeira identidade de cada uma. Então, são cursos voltados para mulheres, porque tem várias coisas em comum. E assim, Cassi, qual que era o seu objetivo quando você começou os atendimentos comigo? Então, quando em 2018, mais ou menos, eu tive crise de ansiedade, né, por estar sobrecarregada, né, por achar que estava sobrecarregada, devido ao meu trabalho, devido às crianças, enfim, né, muito, enfim. E aí precisei de tratamento psicológico e também tratamento né, via medicamentos, tomar medicamentos. E depois disso, daí então, eu queria me livrar desses, né, eu queria realmente me livrar dos medicamentos, né, e passar, né, a ter um tratamento psicológico, ter um tratamento psicológico. E aí, assim, uma coisa que me chamou a atenção na Thalita, que me chamou a fazer o curso dela, são três coisas, eu sempre assim. Primeiro porque ela é psicóloga, isso, né, formada, e isso dá uma carga dela muito importante. E segundo porque ela fez um curso diferenciado, ela é diferenciada das outras psicólogas que eu já tinha ido, que é o curso de coaching, né, de integral sistêmico. E assim, e o principal que eu acho assim que é algo muito diferencial é que é voltado porque ela é cristã.
Então, isso, Uhum. o fato de trazer Deus, trazer o cristianismo, trazer Deus, né, nos atendimentos, para mim foi primordial, assim, acho, foi excelente. Acho que uma junção que não tem como abrir mão disso, sabe? Foi Aham. muito, muito importante isso. E daí na pandemia Aham. tudo piorou, né? Daí tudo multiplicou por Aham. 10, né? Mas, Aham. enfim, multiplicou os remédios, daí, mas né, foi por isso que né, que eu resolvi fazer um atendimento. Eu fiz 12 atendimentos, primeiro, né, pessoal? Eu fiz 12 atendimentos com ela. Primeiro, né, com o curso Integral Sistema, que foram atendimentos, né, de coaching. E depois participei do programa Vida Plena com a Rose, que está aí. Boa noite, Rose. Vi a Rose, que entrou. E a Albédia, que foi também maravilhoso. Foi, né, muito, muito, muito importante na minha vida, sim. Muito. Aham. E o que que te deixava ansiosa lá em 2018, Cassi? Ah, então, meu problema maior era o trabalho, né? Assim, no trabalho, a parte burocrática do trabalho, né? Conciliar todas as coisas, conciliar a casa, conciliar os filhos. Eu tenho 2 filhos, um de 7, um de 5, que hoje estão com um de 7, um de 5, na ocasião estava com 5 e 3. Uhum. Aí, toda a minha vida, a igreja, conciliar todas as esferas, né, que eu tinha que conciliar. E isso fez com que eu não achasse que não estava dando conta, né, e entrasse nessa crise de ansiedade. Uhum. E aí você vê que é um dilema assim muito comum nas mulheres. Tem Comum. bastante gente que tem essa pergunta, né? O que que eu faço para conciliar tudo? Que é isso de trabalhar, da casa, dos filhos, a família, a igreja, que você valoriza bastante, né? A parte espiritual, de se envolver mesmo com a parte espiritual. Então, é um desafio de todas as mulheres, que tem a ver também com a nossa cultura, que exige da mulher algumas coisas, tipo, Uhum. tentar dar conta de tudo, só que daí a gente não dá conta da gente mesma, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Tentando dar conta de tudo, a gente se perde. Isso, com certeza, né? E assim, um combate, né, um desafio para mim, né? E assim, com as sessões, eu fui percebendo que muita coisa dentro de mim tinha que melhorar, né? Assim, eu tinha que trabalhar algumas coisas dentro de mim para conseguir tudo isso, que não era que eu iria conseguir, né? Que eu daria conta, né? E que muitas coisas no caminho foram se perdendo, né? A minha essência, o que eu não conseguia valorizar as coisas de bom que tinha dentro de mim, né? Não conseguia ver, estava como se estivesse tampando, né? Só cobrava, cobrava. Eu lembro que eu fiz não foi contigo, mas eu fui numa das sessões, a mulher falou assim, parece que você tem um chicotinho assim fazendo em você, né? De Aham, tanto que eu me culpava por não dar conta, né? Eu me culpava por não dar conta. E aí, assim, o que acontecia comigo? Eu deixava o trabalho do lado, né? Tudo sobrecarregava o trabalho. E aí, como eu sou muito... a essência minha, né? Como foi descoberto, tenho conexão com pessoas, né? Então, a parte de dar aula, que é o que eu faço, que eu gosto muito de fazer, né? Que é a minha profissão, de me relacionar com os filhos, de me relacionar com o marido, de me relacionar com a minha família, com a minha comunidade, né? Eu participo do caminho neocatecumenal da Igreja Católica, né? Que é, né, há muito tempo. E isso eu fazia muito bem, né? Isso me faz muito bem, tudo isso, né? Só que eu comecei eu não conseguia mais identificar a Cassiana nisso aí. Quem que era a Cassiana? Qual era? Eu só conseguia ver as coisas ruins. Tanto que nas sessões Cartatita a gente demorava para conseguir os ganhos, né? Cassiana, o que foi? Nas primeiras a sessões, gente aonde? quem? Nossa, eu e você me ajudava e eu não conseguia ver.
né? Aham. Você tinha que ficar me citando, né? Falando, Cassiana, olha isso, né? Porque eu não conseguia ver as coisas, né, de positivo que tinha em mim, no que eu fazia, né? E aí eu acho que isso foi um divisor de águas para mim, assim, um O divisor que que te impedia, olhando hoje, né, para o seu aprendizado, assim, o que que te impedia de valorizar o que estava acontecendo de bom, aquilo que você tinha de bom, que você fazia, que você já era de boa, assim? Então, a minha baixa autoestima. Eu acho assim, eu tinha, né, no meu decorrer da minha adolescência, da minha, né, de tudo, de toda a minha vida, assim, me acompanhou é um desvalor de mim mesmo, né? Isso causou muito sofrimento. Então, assim, arrumava uma coisa e depois via outra, né? Outras coisas, né? E aí, nesse momento foi que eu percebi o quanto eu não me valorizava, né? O quanto a minha baixa autoestima me prejudicava em todas as áreas, né? Assim, né? Numas mais, noutras menos, mas assim, e aí estava me prejudicando psicologicamente, né? Com certeza, né? E então foi nesse sentido que eu acho que assim eu não conseguia me ver realizando as coisas, né? Eu começava e não terminava. Eu não e aquilo que o tanto que eu caminhei eu não valorizava, né? Começava a fazer um curso, parava. Começava a fazer, e daí nisso, pronto, né? Isso já aumentava. Aí eu dava muita importância para os meus pensamentos, né? Ficava nos pensamentos negativos e não me valorizava, e não trocava esses pensamentos por pensamentos positivos, né? Hoje já tenho, a minha percepção, né? Tá melhor, né? E assim, eu consigo perceber os pensamentos negativos e trocar por pensamentos positivos, né? Na maneira de falar, na maneira de pensar. E isso tem me feito muito bem, assim, tem me dado, né, uma outra visão de vida, assim, tem. É uma soma, é que você falou, eu não me via, não me imaginava realizando as coisas. Você vinha, né, com uma imagem assim que começava e não terminava. E ainda somando com os pensamentos negativos, era um combo para desistir, para não ir atrás dos seus objetivos, né? Sim, com certeza, com certeza. Aí a gente trabalhou muito assim a mudança da percepção. Porque a nossa percepção, ela não vem pronta, ela é construída. Então a gente aprende na vida, se você olhar uma criança, ela é toda espontânea, ela é toda criativa, ela consegue perceber o valor na natureza, em tomar um banho de chuva, em coisas simples. Mas aí durante a vida, outras pessoas, o mundo, algumas crenças até da nossa cultura vão podando essa criança e ela começa a achar que nada tá bom, que ela não é tão boa assim, que ela não é tão importante assim. E isso é inconsciente. Até o momento que você sofre tanto, né? Que eu sofro tanto, que daí eu tenho que passar por um processo para resgatar aquela confiança que era espontânea. Então, isso que você está trazendo da autoestima foi construído, assim, por experiências. E porque, como foi construído, também tem como a gente desconstruir e fortalecer daí a autoestima, mudando a percepção. Então, sempre, não sei se você lembra, né? Sempre eu fazia perguntas para identificar os ganhos, os avanços, porque é Sim, um sim. exercício mesmo, É um constante. A exercício gente tem que constante. treinar o nosso olhar para enxergar. Sim, com certeza. Foi muito importante esse feedback, né? Esse olhar para mim, né? De uma maneira mais criteriosa, de uma maneira mais generosa. Eu acho que essa é a palavra. Hoje eu estava pensando, né? E aí veio essa palavra generosa, assim. Eu comecei a olhar para minha história, né? Eu acho que eu era muito severa comigo, né?
Assim, Deus não era tão severo, não foi, nunca foi tão severo comigo quanto eu era, quanto eu mesma, comigo mesma, né? E daí, Nossa, que forte. é verdade, né? Assim, uma das coisas que eu penso assim é que todo esse trabalho eu consigo ser mais grata para Deus, né? Naquilo que Ele me deu, né? E consigo ser mais feliz, né? Com isso também, porque se você encontra gratidão, você encontra, né? Você encontra mais paz, mais leveza, né? Mesmo diante das diversidades, você consegue olhar com um olhar mais, com mais caridade, com mais carinho para você, para as outras pessoas que estão à tua volta também. E isso foi muito importante. Eu acredito. Ô, Cássia, o que que você carregava, assim, de pesos emocionais? Você falou que não conseguia enxergar coisas boas. Que você identificou que eram pesos, assim, que estavam te atrapalhando? Não sei se chega a ser o peso. Por exemplo, eu me vitimizava muito, né? Eu me fazia de vítima diante das situações, né? Era um peso que a Cassiana não era capaz de, né? Não era capaz de dar conta. Ah, não, você tem 2 filhos, você tem. Nossa, mas você é professora. Nossa, você tem 2 filhos. Não, você tem a igreja. Não, parecia assim que tudo conspirava para que eu não desse conta do negócio, né? Assim, a minha característica também como uma pessoa que é distraída, que é, né, que tem essas características, né, que aí me ajuda a me vitimizar, né? A não realizar o que eu tinha que fazer. Uma outra coisa era assim, parecia que eu carregava a não ser capaz de, sabe? Tinha tanta coisa legal que acontecia comigo, que eu fazia na escola, em casa, e eu não conseguia olhar. Então parecia que eu não era capaz de dar conta, não era capaz de fazer o que eu tinha que fazer, né? E com o tratamento eu percebi que eu sou capaz, né? E que assim, o que faltava para mim era um crescimento emocional, né? Que faltava, né, um crescimento emocional que eu vivia lá, né? Que eu vivia lá com a minha mãe, lá, né? Que eu precisava saber, me autorresponsabilizar, essa palavra que estava me vindo. Me autorresponsabilizar Autorresponsabilizar-te. por mim mesmo, né? Pelas minhas ações, pelos meus filhos, pela saúde psicológica deles, pela saúde do meu marido, enfim, me autorresponsabilizar da parte que era minha, né? Então isso me fez crescer bastante, assim, fez muita diferença. Hoje eu analiso, né, eu vejo isso como um ganho muito grande e que era um peso, né? Porque não deixa de ser um peso, porque eu carregava uma vitimização de que eu não era capaz, né? E isso era tão presente que até a minha postura, né? Eu sempre, desde pequena, assim, de 13, 14 anos, na adolescência ali, eu tive um problema com postura. Quem me conhece sabe, né? Tem um pessoal assistindo que me conhece. E assim, isso era parte de mim, a minha não postura, né? As pessoas que nem incomodavam as outras pessoas, porque eles já me conheciam dessa forma, né? A mim me Se incomodava. acostumaram. Se acostumaram, né? Porque eles gostavam da Cassiana como normal, não precisava ser assim, né? Meu marido olhava para mim e falava assim, não, mas tá tudo certo com você, né? Ele falava várias vezes isso. E aí, só que aí eu tentava fazer exercícios físicos para mudar isso. Sempre tentei, desde os 12, 13 anos. E aí lógico que eu estou fazendo exercício físico, só que esse Pilates que eu estou fazendo, eu já fiz outras vezes, né? E dessa vez deu certo, né? Mas porque eu uni as duas coisas, né? Eu não fortaleci a musculatura, né? Eu fortaleci a mim mesmo também, né? Espiritual, né? Internamente. E isso foi um divisor de águas, assim. Eu me sinto muito, assim, muito feliz, porque assim, quando eu me vejo, né, com um peito grande, nossa, desculpa, deixa eu aqui. Peraí. A musculatura. Só um pouquinho. Ixi, aqui, eu estava em 2 lugares. Pronto, acabou, desculpa. Então, assim,
eu não fortaleci só a minha musculatura, né? Eu fortaleci também a minha musculatura espiritual, enfim, emocional, e aí poder olhar, né? E olhar mais, né? Ter ânimo para abrir, para respirar, para, né, com o peito aberto e enfrentar tudo que eu, nem enfrentar não, mas viver o que eu tenho que viver, né? Viver a vida. Uhum. Eu lembro que a gente trabalhou muito a autoimagem, que é a forma como você, o seu lugar no mundo, a forma como você acredita sobre quem você é. E isso não tem a ver, assim, que nem autoestima, tem gente que acha que tem a ver de cuidar do corpo. É também, mas é também cuidar de quem eu sou, da minha identidade. E foi isso que a gente trabalhou bastante, nessa imagem sua. Então, Sim, sim, faz todo sentido, né? Conseguir faz. integrar essa imagem que te pertence, que Uhum, você nasceu com todas, com toda a força, né? Eu acredito assim, toda mulher é forte, é valorosa, é digna, e você conseguiu resgatar essa identidade, esse valor. E, sim, isso deu para perceber assim nas sessões pela sua uhum, postura não verbal. Então tudo sim. isso conta muito, né? O sorriso, abrir o peito, né? Ficar com a coluna reta, os ombros para trás, tudo isso deu para perceber muito. É, A mudança inicia de dentro. isso, bem Silvia. isso. É a Vivi que trabalha comigo, a minha pedagoga que está assistindo. Ah, que Oi, Vivi, tudo legal. bom? Então, nesse sentido, né, foi muito importante para mim, nesse sentido de mudança. Inclusive, assim, uma coisa que me veio agora, no meio daquele, né, a gente não ficava sem se ver, né? E aí, uma vez, a gente fazia tudo online, né, no meio daquilo. E aí, uma certa pessoa, a gente fazendo um encontro na igreja online, falou assim: escuta, o que aconteceu com você? A pandemia te fez muito bem? Você tá diferente? O que que aconteceu? Acho que eu te contei isso, né? E aí, assim, é uma pessoa que me conhecia, né? Que sabia, assim, né? Sabia da minha vida, sabia, né? Uma pessoa que me conhecia e tal. E aí ficou super feliz, assim, pessoa que, pela aparência, pela maneira como eu falei, né? Não falei nada disso que eu tô falando aqui, mas assim, pela maneira como a minha postura, ele. A Viviane falando que ela é postando, que ela é testemunha da minha mudança. Então, é nisso, né, que eu acho que é importante que as pessoas. Porque, assim, o que acontece quando a gente vive uma mudança dessa? A gente quer que os outros também, sabe? Sim. Aí você começa a olhar para as pessoas, começa a conviver e percebe, puxa vida, aquela pessoa é tão boa, aquela pessoa é tão legal, né? E aí você vê a Uhum. pessoa triste, vê a pessoa assim, toda, né, olhando para ela mesma, não consegue olhar, né? E assim, por mim, todo mundo tinha que fazer, entendeu? Eu comecei a passar para E isso poder. tem muito a ver com o seu perfil, de você querer levar todo mundo junto, de querer espalhar essa alegria, esse otimismo que você resgatou. É E verdade. isso é uma coisa boa, assim. Mas é importante primeiro passar pelo processo. É, Uma das coisas que a gente trabalha bastante é assim, que não tem como a gente mudar o outro, a gente só muda nós mesmos. Tem é. como influenciar os outros, mas mudar é autorresponsabilidade, depende de cada um. E às vezes a pessoa não está ainda no momento que ela quer passar por um processo assim de mudança. Porque tem um custo, tem que dedicar ali tempo, é doloroso, não é tão gostosinho assim, né? Que nem a Não, não Cassi é. contou, ela teve que reviver memórias que ela tinha de desvalorização, de vitimização. Então não é assim tudo bonito, né? Tem lembranças que causam dor, mas daí a gente direciona essa dor para o desenvolvimento. A dor é sempre uma oportunidade de cura, de crescimento, sabe?
E eu percebo que, né, uma coisa assim, que durante toda a vida, na igreja, Deus, na igreja sempre me ajudou muito, né, em descobrir essas coisas, em mudar, ressignificar. Porém, algumas coisas ficam algumas marcas que não saem, entendeu? Que vão ficando, que vão se acumulando, né? Então a gente precisa desse retroceder, desse tipo de coisa, né? Desse programa, ou né? Deus providencia as coisas para que você possa se libertar, né? É como se fosse uma liberdade, como se você ficasse preso àquilo que já aconteceu, que já foi, que já, né, que já teve na tua vida e que agora é outro esquema, não tem mais, né? Então, é nesse sentido que eu vejo, né, o programa. Uhum. E você conseguiu identificar de onde que veio, assim, a ansiedade, a sensação de desvalorização, de não sou Sim, capaz? sim, consigo, consegue, né? A gente consegue, né? Consegue sim, né? Por exemplo, eu sempre fui uma filha muito, né? Muito querida, muito amada, né? Desde criança. Porém, a minha mãe sempre me servia muito, né? Tipo assim, ela me fazia as coisas por mim. Ela é uma mãe maravilhosa, era o jeito que ela, né? Minha mãe é maravilhosa, amo ela, né? Não tem uma super mãe, né? Porém, ela fazia as coisas por mim, né? Muitas coisas por mim. E isso deixava marcas de que você não consegue, né? De que não tinha uma independência emocional, né? Aí essa independência emocional aí foi para adolescência, foi, né? E óbvio, uma hora tem que crescer, pelo amor de Deus, né? Mas assim, Deus providencia as coisas, né? Esse tipo de coisa para a gente poder olhar e ver o quanto Deus tem, né, quanto foi bom isso para mim, né? E que eu sou grande, que agora eu consigo fazer, né? Que as coisas, né? E é nesse sentido. Às vezes a gente faz alguma coisa querendo ajudar e não é, né? Educar filhos é muito difícil, né? A educação dos filhos, né? E aí eu tento não fazer com os meus filhos, só que isso está interno em mim, então é outra, né? Outro tratamento, é outra coisa que eu tenho que buscar todos os dias, né? A ficar mais, né? A ficar mais, deixar eles mais Vigiar, sim. independentes, se me vigiar, com certeza. A intenção dos nossos pais, as pessoas que cuidavam da gente, nunca era fazer mal, mas era a forma como eles aprenderam também a agir. E às vezes, assim, acontece o oposto. Uma criança que ela foi muito super protegida, às vezes ela quer que os filhos sejam muito independentes. Ou então fica repetindo o mesmo padrão, ou de ser muito independente, ou de ser muito super protetora. E as duas formas, a criança ela vai se sentir desprotegida, porque a criança ela não tem um preparo para se virar sozinha, né? Ela precisa de um suporte de um adulto, e ela precisa de um incentivo para ela fazer algumas coisas sozinha, para ela se sentir capaz, para ela finalizar, ter contato com processos, início, meio e fim, para ela ir amadurecendo. Então, o ideal assim é um equilíbrio, né, de impor autoridade e amor, limite e afeto junto. Esse tipo de memória que você trouxe, que você era muito bem cuidada pela sua mãe, era o que significava amor. Então, era uma forma como você se sentia importante. Então, para ressignificar isso na vida adulta, é um processo doloroso, porque era um significado positivo, só que te trouxe consequências negativas. De, por exemplo, então eu fui muito super protegida, aí eu não me sinto capaz, às vezes eu não consigo me desenvolver, pegar algumas oportunidades de trabalho, ou dar conta de outras coisas que para mim são importantes, porque eu acho que eu não aprendi, isso é inconsciente, né? Mesmo fazendo curso, mesmo aprendendo racionalmente, o emocional, que às vezes atrapalha, né? Que trava o desenvolvimento. Então tá.
Ô, Cássia, e o que Oi. que para você significa a vida plena? Qual que é Então, o sentido para você? até uma coisa que eu não falei, é assim, a vida plena para mim é estar presente, sabe? Assim, eu Uhum, conseguir estar presente, viver o que eu estou vivendo agora, né? Assim, porque o que, que acontecia comigo, né? Eu estava sempre me culpando porque eu não tinha por aquilo que eu não tinha feito, né? Ou estava visualizando o futuro, né? Que eu não tinha, que eu tinha que fazer, né? Que eu tinha que fazer. Então eu estava presa, ou estava presa no passado, porque eu não, me culpando pelo que eu não tinha feito, ou ir fazendo planos para aquilo, então vou fazer, né? E não vivia o presente, que era realmente realizar, tá? Aí então foi uhum. isso que falar lá, vou falar oi, Angélica, Angélica. tudo bem, linda? Ela tá vendo aqui que eu me maquiei. Não, pode ir lá com o papai que a mamãe tá numa live, por favor, tá? Então, aí o que eu estar presente, eu acho que assim, hoje, principalmente para mim, é muito valoroso estar presente, estar Uhum. nos lugares, por exemplo, tenho que trabalhar agora, daqui a pouquinho, pode levar isso aqui, tá? Por exemplo, eu tô em casa, né? Eu tô com as crianças, então aqui eu tenho que estar presente ali com as crianças e valorizar isso. Se eu tô na escola, valorizar aquele momento com os alunos, né? Valorizar aquele momento Aham. que eu estou vivendo né, naquela hora. Se eu estou na igreja, um lugar, né? E ficar vivendo aquilo plenamente. Isso faz sentido. Para mim, assim, é muito Uhum. importante, né? E valorizar, assim, conseguir olhar para o dia, olhar para as coisas e ser grata a Deus também. Eu acho que isso é, Uhum. né, ver Deus nas coisas, ver Deus nos acontecimentos, né? É muito importante, assim. Eu acho que isso muito, não sei, também o momento que estamos vivendo, né? Na escola, né, por Aham. conta da morte da minha amiga, mas também faz com que a gente esteja mais presente, né, com que a gente valorize mais o presente. Mas hoje, né, Uhum. pensando na tua pergunta, o que me veio foi isso, que é estar presente, viver o presente, estar, né, plena no que eu estou fazendo naquele momento, né? Que lindo. Eu também acho que entendo assim, né, a vida plena como estar inteira. E a gente só consegue estar inteira no aqui e no agora, no presente. E o que Isso. você trouxe antes da vitimização e da ansiedade tem a ver com estar em outro tempo, de não respeitar o seu tempo, É bem isso, né? né? A De não respeitar. ansiedade Uhum, é a de ansiedade. Isso ficar no gera. futuro, preocupada, né, com pensamento acelerado, e aí acaba se perdendo do presente, e a vitimização, assim, é de se prender ao passado, ficar se punindo, se culpando pelo que já aconteceu. Isso daí não tem como a gente mudar, a gente não tem como apagar, a gente só consegue dar um outro sentido, mas para eu dar um outro sentido para o passado, ou planejar meu futuro, sonhar com o futuro, eu preciso estar presente. É, Preciso respirar fundo e aproveitar o aqui e agora para fazer isso. é verdade. Isso é muito importante mesmo. Uhum. E como que você acha que eu te ajudei assim a melhorar? Então, eu acho que, assim, os insights que você tinha durante o nosso. Você me ajudou olhando, né, conseguindo iluminar, enxergar, né, olhar o que tinha de bom, né, perceber o que estava faltando, né, porque às vezes a pessoa, você tem atendimento com a pessoa, mas a pessoa não consegue ter o mesmo olhar, né, um olhar que te favorece ou te olhar com aquilo que você precisa, né? Então, assim, Você as percebe sessões. que isso não está em mim, está em você? Que não era eu que tinha insight, era você. Eu só fazia as perguntas. Sim, Ou mas você fazia as aplicava perguntas uma, certas. ou aplicava um exercício, ou uma pergunta.
Mas quem Isso. conseguiu enxergar, quem conseguiu ter os insights foi você. Sim, com certeza, né? E assim, uma coisa que eu acho que você me ajudou, né? Que nisso me ajudou a ter os insights, né? A olhar para mim de uma maneira caridosa, de uma maneira carinhosa, a ter mais gratidão, né? Assim, o fato de você colocar Deus, né? Colocar Deus, né, nessa essência, né, ver, mostrar como Deus tinha me feito, né, a essência, me conseguir me fazer ter esses insights, eu acho que foi muito importante, né? Como eu tinha falado, o elemento, os três elementos, a ferramenta como é que é o nome Coaching. do coach, né? O teu conhecimento da psicologia e o teu conhecimento com Deus, eu acho uma junção assim perfeita, sabe? Porque daí faz com que, porque aí, lógico, né? Assim, eu me identifiquei, né? Porque isso faz parte da minha vida, né? Porque o cristianismo faz parte da minha vida. Né? E isso é muito importante. Eu acho isso, a gente tem que procurar profissionais dessa linha, porque né, pela maneira como a gente pensa, né, que completa a gente. E não foi assim, quando você fala da parte espiritual, bateu os nossos valores bateram. Não é que Isso. é a religião, mas é Não, a fé, não. a A fé, a espiritualidade. espiritualidade, não, E com certeza. então eu também tenho isso para mim. Assim, eu procuro aprender com pessoas que têm esses valores. Eu procuro, por exemplo, a psicologia do desenvolvimento, pessoas profissionais, né, que têm esses valores cristãos, a psicologia positiva, que eles reconhecem que a espiritualidade é um pilar que traz felicidade. Isso sem julgamento, assim, independente da religião, da denominação que a pessoa tá. É fundamental para a gente ser feliz, ter uma conexão com a espiritualidade. E isso, para mim, assim, é muito nítido, é muito presente. É uma forma de eu ficar bem, né? E de ajudar outras pessoas também que têm esses valores de espiritualidade. Não, isso foi muito importante. Eu acredito que isso né, foi fundamental para que acontecer, Uhum, né, fosse com sucesso e acontecesse como aconteceu, eu acho. É porque assim, a gente faz uhum, tentativas, né, Thalita? Assim, a gente já tinha ido, né, com outros, né, eu conhecia outros profissionais, tinha feito, né, todo nesse tempo, né, sabia que eu precisava. Mas aí uhum, o êxito, né, é uma junção, né, uma junção que, uhum, que, que faz com que a coisa dê certo, né, eu acho isso muito importante. uhum. E o que você percebeu assim de transformação quando você passou pelo processo individual de coaching e pelo programa Vida Plena? Então, né, começando pela postura, né? Que Uhum, isso é muito importante para mim, né? Assim, foi muito importante, foi visível, né? Também o fato de estar mais feliz, mais tranquila, né? Estar mais presente com os meus filhos, com meu marido, na igreja também, né? Para você ter uma ideia, eu vou numa, eu ouço uma palavra, a palavra, né? Eu ouço a palavra na igreja, a palavra me vem e eu já tenho vontade de escrever aquilo, eu tenho vontade de para não esquecer, para que, né? O que Deus tem me falado. Isso para mim, eu acho, né? Vem de exercitar, né? Começa a exercitar isso, né? Na gente. Uma outra coisa que nós faz conversamos. sentido. Essa descoberta sua, esse resgate da sua autoestima, da sua identidade, passa muito pela fé, que como eu falei antes, a nossa identidade ela é formada íntegra, ela é inteira, ela é plena. A vida que vai trazendo situações que a gente vai se afastando dessa identidade. O homem e a mulher, eles são feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos todos os recursos necessários para ser aquilo que Deus sonhou para nós. Aí, o que impede a gente
de atingir o que Deus sonhou para nós, são crenças, são programas daquilo que a gente teve de experiência, daquilo que a gente sentiu, ouviu, e que acaba impedindo a gente de se ver da forma como Deus nos fez para ser. Eu acho que é isso que acontece comigo, por exemplo, assim, que aconteceu comigo. A gente começa a se ver de uma maneira como Deus quer, assim, mais feliz, mais plena, mais tranquila, né? E isso tem me deixado mais livre também para falar o que eu penso, para viver como eu acho que tem que viver, né? É com os meus alunos, como eu falei, né? Uma experiência nova, assim, nós passamos 2 anos sem alunos, né? E essa semana, a Vivi que está assistindo sabe disso, essa semana é que os alunos voltaram realmente com 100% praticamente, né? E assim, eu me vi, né, com aquele turbilhão de novo, né? Assim, com aquele desafio que eu tinha há 2 anos atrás. E assim, a minha reação foi, eu estou gostando do que está acontecendo, porque eu estou conseguindo me impor mais, né? Essa era uma das coisas que eu precisava, né? Como professora, a Vivi que está aí sabe, eu, né, gosto de dar aula, mas na hora de me impor com os alunos, de ser ríspida ou ser mais ter mais autoridade em sala, me falta. Me falta autoridade. Não ser autoridade, mas assim, me falta autoridade por conta de tudo, né? E eu tenho me visto mais assim, com mais autoridade, né? Na sala. E agora, quando você chama atenção, quando você domina a sala, coloca limite, como que você se sente? Eu me senti o máximo. Ai, que bom, bom sinal. Eu me senti o máximo, eu senti mesmo. Assim, assim que dá certo, né? Assim, que eu posso ser autoritária, porque eu sou a professora ali, e que os alunos querem isso. Assim, não me senti. Eu acho que antes eu me sentia como que eu fosse perder o afeto deles, né? Eu acho que esse é o meu problema. Eu sou muito afetuosa, né? Por conta até da minha característica. E aí, então, você deixa de ser autoritária para você poder, né? Para não perder o afeto das pessoas, né? E isso Isso, tem saído um pouco, né? De mim. Não quer dizer que saiu tudo, mas assim, eu percebo mudanças nesse sentido. isso tem a ver com a forma como você viveu na sua infância, que, né, foi mais protegida, e aí quando precisa impor um limite, não tem muita referência emocional, sabe racionalmente que precisa colocar limite, ser autoritária, mas não é natural, não é tão espontâneo. Aí você conseguir impor já demonstra assim, o quanto você amadureceu. Que isso não é isso que vai fazer você se sentir amada. É verdade, é bem nesse sentido, né? Que não é isso que eu vou me sentir amada, né? Eu me senti, nossa, ter um pouco mais de autoridade em sala ontem, no terceiro C, cheio, em 11 horas da noite. Nossa, eu me senti sair de lá, assim, toda poderosa. Mas, assim, são Bom, requisitos, né? São requisitos, né? Assim, coisas que vão mudando com o tempo, né? Assim, não é uma mudança, mas eu já percebi diferença e isso já me fez muito feliz. Meu primo entrou agora, a Vanilde, meus primos entraram agora, o olha Valdemir quanta Benjamini, gente. Ivanilde, o Alexandre também é meu primo, um beijo para vocês. E o que te ajudou, Cássia, a aliviar os pesos que você tinha? Você tinha Então, comentado que estava sem se sentir capaz, que a vitimização. isso. Quando eu fui tirando, né, essa valorização, na minha vitimização, né, quando eu fui me sentindo capaz de realizar as coisas, olhando para mim com mais caridade, né, vendo os meus valores, né, tendo mais gratidão naquilo que eu consegui fazer, né, e isso tudo foi aliviando,
né, a Uhum. carga que eu tinha, né, essa carga de não ser capaz de, né, de não ser Aham. capaz de achar que não era capaz, né, e isso me fez ver. Assim, uma coisa que me chamava muito, me chama muita atenção, assim, que são exercícios tão simples, entendeu? São tão simples, gente, que é assim, é de rir. Assim, a Thalita falava assim, vai fazer tal coisa. Eu falava assim, ai meu Deus do céu, com tudo que eu tenho para fazer, eu vou fazer isso, pelo amor de Deus. E aí, lógico, né, com toda a minha deficiência, não foi assim na primeira vez que eu consegui fazer, mas no último, né, na vida plena, no último ali, eu já consegui fazer praticamente tudo, né, assim, do que estava. Aham. E isso me fez muito bom, me fez, né? E quando tô meio para A baixinho, volta gente a fazer de a novo. gente não aprende a fazer esses exercícios simples. De, por exemplo, um dos exercícios que eu passei, né, para vocês era escrever motivos de gratidão. Era sentar assim, tirar 5 minutos por dia e escrever. Hoje eu sou grata por, e aí exercitar. E isso a gente não aprende às vezes na nossa família, nem na escola, nem no trabalho. E isso faz toda a diferença que quando a gente começa a praticar, a gente está fazendo um cuidado, um exercício psicológico, né, com o lado emocional. E aí é como se a gente fizesse uma musculação para o nosso emocional. Você falou, né? Eu É, senti que eu fortaleci a minha musculatura, tanto física, né, que você já fazia o pilates, você continuou, e também a parte emocional e espiritual. Que na medida que eu fortaleço daí o meu lado emocional, eu vou estar bem, eu vou estar atenta, isso vai me conectar mais também com o meu lado espiritual. E como que eu vou ouvir a voz de Deus, eu vou me conectar com Deus, se eu estou pensando coisas ruins de mim, se eu estou me sentindo sim, sim. culpada, né? Tudo coisa Aham, que jogaram, peso que jogaram e que não pertence para isso. nós. Aham. Uma das coisas que, né, que pensando nessa resposta que me veio foi bem isso, assim, que eu consigo estar mais conectada com Deus, né? Com o que Ele quer de Uhum, mim, né? Consigo realizar minhas orações de manhã e nisso já começo a me conectar com Deus e aí e isso me faz capaz, né? Assim, aham, né? E estar conectada com Deus me faz conectar comigo mesmo primeiro, depois me conecto com meu marido, com as crianças, com meus alunos e assim por diante, aham, né? aham. E o que que hoje, Cassi, faz você se sentir valorizada? O que me faz sentir valorizada, eu acho que é quando eu olho para minha essência, assim, conseguir olhar com as coisas boas que Deus tem permitido que eu seja, entendeu? Uhum, E isso me faz, quando eu consigo valorizar, por exemplo, quando eu entro numa sala de aula, né? Não só de ser autoridade, mas assim, que eu vejo que eu me conectei com os alunos, que eu me conectei, nem sentimentalmente, mas assim, que mantive uma conexão boa com eles e que através daquela uhum, conexão eles realizaram o que eu pedi, né? Na escola, né? Em casa também, estar mais conectada, mais presente, né? Isso, estar uhum, mais presente hoje, no dia de hoje, para mim é muito importante, né? Estar presente, realizar tudo, né? Mais centrada, né? E isso para mim uhum, é importante. Tem uhum, sido a diferença, assim. uhum. Então, nesse curso Alívio, que vai começar no dia 19, nós vamos fazer primeiro um trabalho de identificar os pesos emocionais, que é a vitimização, a culpa, né? A Cássia trouxe aqui também a incapacidade, eu não sou capaz, e tudo isso não é real, existe na nossa mente, existe na nossa percepção. Mas fora, na realidade, não tem, não existe. Então a gente precisa trabalhar a nossa percepção. Por mais coisas dolorosas que tenham acontecido na nossa vida,
é possível ressignificar, mudando a nossa percepção. Então, é muito mais importante o que eu vou fazer com o que me trouxe até aqui do que o que aconteceu comigo. É a forma como a gente reage, como a gente percebe a nossa vida que precisa mudar, para daí a gente se valorizar, que daí é um segundo passo que vai ser um segundo curso que eu estou divulgando para vocês. Então, tem mais alguma coisa, Cássia, que você quer contar, que você acha importante? Ou se o pessoal quiser perguntar alguma coisa? Então, a única coisa, assim, que eu percebo que, né, só complementando, assim, é que eu me sinto mais valorizada, assim, porque eu consigo ser mais a minha essência, né, e gostar mais dessa essência que Deus me deu, né, Uhum. disso que Ele tem me dado, né, de me conectar, assim, com o melhor do que Deus me deu. E eu reconhecer isso. E eu acho isso importante, né? Um valor que eu acho que gera dentro da gente muito importante. Acho que era isso. O que que te fez, assim, conhecer a sua essência? Então, através né, quando eu fiz ah, o mapeamento do perfil, né? A gente teve uma noção, né, do que é que eu sou influente, que tem outras coisas, né, e quais são as características desse influente. E aí eu comecei a olhar e ver que realmente eu era daquele jeito, né, assim, sempre fui, né, e que às vezes eu não dava valor para aquilo, né, Uhum. e que era o que me fazia feliz, né, era o que me conectar com as pessoas, o otimismo, a alegria, a criatividade, né, aqui, lidar com as situações, né? Lidar com as Aham. situações é muito, né? Era muito. Deixa eu olhar aqui. Continua também igual? Continua? Tô vendo. A Você está gente me tá ouvindo? te vendo. Tô Você tá me ouvindo também, aham. Beleza. Então, é Então, que. esse mapeamento do perfil é muito rico para o autoconhecimento. E aí, junto com esse mapeamento, nós fizemos também vários exercícios respeitando a sua essência. Então, toda vez que eu sei quais são as minhas características naturais, isso me dá poder para eu usar essas características. Não ficar tentando fazer coisas, ser uma pessoa que não tem nada a ver comigo. E aí alivia toda a ansiedade, alivia toda a carga. Cássia, agora o seu vídeo tá girando para nós, para mim, pelo menos. Vocês Ela saiu. Bom, gente, vamos ver se a Cássia vai voltar. Enquanto ela não retorna, fica o convite para vocês participarem do curso Alívio. É um curso gratuito que é para aliviar a sobrecarga das mulheres na pandemia. Vão acontecer 5 lives, vão ser aulas mesmo com exercícios práticos, e no grupo do WhatsApp vai ter as ferramentas que nós vamos usar nas aulas. Então, não é um curso só para divulgar, é um curso que você participando, fazendo os exercícios, você vai ter uma transformação mesmo, de ter uma vida mais leve, de identificar esses pesos e aliviar esses pesos emocionais. Que as mulheres, elas têm muitas cargas que são sociais. E aí, é preciso conhecer essas cargas para se libertar delas. À medida que eu sei aquilo que está me subjetivando, eu tenho poder para agir diferente e não me permitir mais ficar sobrecarregada, ficar com aqueles pesos. Então, se inscreve que o link está na bio do meu Instagram. Lá tem o link para vocês preencherem e entrada aí no nosso grupo. Casta, tudo bem? Tudo bem.
É que tava terminando a bateria, daí ele saiu, porque tava terminando Aham. a bateria. Mas Você estava tão presente ali, né, que... na hora que eu não percebi, agora que eu consegui aqui. Desculpa, Dorita. Imagina. Então, quero agradecer a sua presença, você ter compartilhado um pouco da sua história, da sua experiência. Agradecer, assim, várias indicações que você fez, sempre compartilha o material, os posts que eu faço, né? Então, tem sido, assim, um prazer te acompanhar, ser testemunha dessas mudanças, desses ganhos seus. E tem que celebrar, olha quanta coisa agora que a gente para ver, o que já percorreu, que já te transformou, né? Que já gerou toda uma mudança, né, em você e com quem está perto de você. Muito Isso. obrigada. Então tá, eu também quero agradecer, Thalita, por tudo. Desculpe os encargos aqui das crianças, que eu não consigo me desconectar deles, mas assim, a gente vai trabalhando nisso, né? Agradecer as pessoas que tiraram um tempinho para o vídeo, né? Para assistir a gente aqui. Eu percebi que a Anne entrou, várias pessoas entraram, né? Vai ficar gravado, que vocês podem assistir, né? Tudo, mas agradeço de coração vocês terem participado dessa conversa e dizer que vale a pena, sabe? Investir em nós, investir na nossa em nós mesmos é um investimento que não se paga depois, né? A gente, Uhum. né? Agora me veio isso assim, a gente estuda falando, aquilo não tira de você, né? Aquilo não sai de você, estuda porque, né? Sim. Mas, né? É, mas assim, isso também não, né? Isso também não. Uhum. A Miriam colocou aqui, percebe que você está com uma energia melhor, mais feliz. É muito importante isso, ainda mais para a Cassi, que ela tem um perfil influente, assim, que ela gosta do reconhecimento das pessoas. Então, esse feedback é muito forte, é muito valoroso para ela. É, então, obrigado, pessoal que está assistindo. Vou deixar salva a live no IGTV, depois eu mando o link, tá? E boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Terminou? Terminou.